Boa tarde. Boa tarde. Obrigado aí, Tânia, obrigado pessoal do grupo de pesquisa. Eu acho que essas iniciativas que tornam a FUP universidade, no sentido de um espaço de reflexão, de discussão, de um olhar crítico sobre a construção do conhecimento e sobre o nosso dia a dia. Então, muito obrigado pela oportunidade. E, em segundo lugar, peço desculpas, eu estava previsto para amanhã de manhã, mas por uma questão de militância como relator do direito humano à terra, território e alimentação, amanhã de manhã eu tenho que estar em Curitiba para uma outra atividade. Por isso, o Rafael e o pessoal da organização me permitiu falar agora à tarde. Como vou tratar de um tema relacionado à questão agrária e etnia, raça, a partir da experiência quilombola, ou da luta por territórios quilombolas, a gente achou que daria para fazer agora à tarde. Então, desculpe aí por ser um intruso nessa mesa, vou tentar fazer algumas conexões. Bom, como eu disse antes, além de ser professor nas minhas horas vagas aqui na FUP, eu sou também relator, é um trabalho voluntário, como uma espécie de imitação às relatorias da ONU. É uma rede de entidades de direitos humanos aqui no Brasil, chamada Plataforma DESCA, que tem algumas relatorias, tem principais atribuições, militância na área de direitos humanos, especificamente na tentativa de denunciar e procurar mecanismos, canais de negociação e para assim, que as violações dos direitos humanos parem em alguns grupos sociais, como, por exemplo, em relação ao sem terra, a luta pela terra, os movimentos sociais agrários e as lutas por direitos territoriais, que é a minha relatoria. E essa experiência nos últimos 2 anos, como relator, me fez repensar um pouco a minha trajetória, inclusive acadêmica e de pesquisa, sobre a questão agrária. Eu vou voltar depois a isso, e eu sou tributário de um outro professor da PUC de Minas. Ele, num seminário que nós fizemos o ano passado no CEPAC, ele abriu a fala dele dizendo o seguinte, de que a questão agrária é o tema do século XXI. A partir das minhas reflexões e experiência, eu tendo a concordar com ele. Obviamente que, quando a gente fala de questão agrária, um tema bastante caro às esquerdas brasileiras, seja no sentido da sua concordância, seja no sentido das suas grandes polêmicas, né? Tinha 2 aspectos fundamentais. Um era a questão agrária no sentido da terra como um meio de produção, como um fator de produção, ser um impedimento ao desenvolvimento do capital, porque você imobiliza capital, portanto não gira, não vira mercadoria, portanto não dá lucro. E aí o velho Marx já tinha uma certa dificuldade com essa dimensão, porque ele disse, ao mesmo tempo que ele reconhecia como fator de produção, ele dizia, esse não é um fator capaz de se reproduzir. O capital se reproduz com investimento, com lucro, e os trabalhadores se reproduzem pela procriação. Portanto, trabalho e capital como fatores de produção, tudo bem, mas e a terra? A terra a gente não reproduz, é o que está dado aí, né? Então esse é o debate em torno da questão agrária. Impede o desenvolvimento do capital? Não impede, e obviamente muitos confundem a reforma agrária, que não é sinônimo da questão agrária, seria uma forma de viabilizar ou minimizar esse empecilho ao desenvolvimento do capital. A outra dimensão da questão agrária é o que alguns clássicos chamavam de a questão camponesa, ou seja, se a terra de um lado é um problema para o capital, o que fazer com essa massa de camponeses que vão, com a chegada do capitalismo no campo, ou virar burgueses, ou virar proletários, assalariados, trabalhadores urbanos e assim por diante. A chamada diferenciação social a partir de Lenin. Quando eu digo que, corroborando a tese do Pares, o professor lá da PUC de Minas, é claro que aqui a dimensão ou os aspectos da questão agrária não se resumem a esses 2 elementos, a questão da terra e a questão dos camponeses ou desses grupos sociais do campo. Mas entra, pelo menos, mais algumas dimensões, como, por exemplo, o fator ambiental.
todos os debates em torno da Rio+20, o Zaref está aqui, todo o debate, as pendengas em torno do Código Florestal, muda, não muda, diminui, aumenta, a reserva legal, aumentar, ninguém quer, diminuir ou acabar as áreas de preservação permanente, etc, 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 está por trás o debate sobre espaço, lugar, terra. Portanto, uma questão agrária. O debate mais recente, em dezembro do ano passado, o mundo nasceu, como é que se diria isso? Os 7 bilhões de habitantes no planeta. Portanto, e em 2050 chegaremos, previsões, a 9 bilhões. Quem é que vai alimentar esse pessoal? Precisa produzir alimentos. A FAO já disse que precisa pelo menos dobrar a produção mundial de alimentos. Portanto, produção de alimentos, outro fator, outro aspecto, outra dimensão da questão agrária. Porque nós não vamos produzir alimentos aonde, se não é no lugar terra. Então, quando a gente diz, olha, a questão agrária é um tema do século XXI, é inclusive por causa dessas dimensões. Semana retrasada, a FAO, como Organização das Nações Unidas, finalmente conseguiu, numa negociação entre os países, aprovar as diretrizes voluntárias para o tema terra. Em outras palavras, a questão agrária, a terra e a questão ambiental é agenda do século XXI. Isso não significa dizer que os países queiram resolver. Isso não significa que os países, ao dizer que precisamos produzir mais alimentos, que a gente vai combater a fome. São duas coisas diferentes. Ninguém está falando em combater fome, ninguém está falando em resolver o problema dos pobres. A questão é soberania, não. A segurança alimentar é ter alimentos disponíveis em 2050 para as pessoas que podem comprar. Isso é outra discussão. Mas, em todo caso, o que eu estou tentando dizer para introduzir a discussão aqui é de que essa temática da questão agrária, portanto, o tema terra, é um tema contemporâneo, apesar de que as nossas matizes modernas, lá do Hegel, e da ênfase na centralidade na história, é de que o espaço, o lugar e a terra não tem nenhuma importância na construção social, histórica dos seres humanos. Hegel disse o seguinte: o tempo é a essência. Portanto, na cultura moderna, na cultura ocidental, e já dei a discussão do capitalismo ou na questão econômica, né, terra como meio de produção, lugar, território, espaço é o lugar da imobilidade, portanto, não moderno. O tempo é a história, portanto, ou o tempo é a essência, portanto, a história é os fatos, é o cronômetro, é o tempo que passa que move os seres humanos. O século XXI volta, já um pouco anterior ao século XXI, a temática do território, as temáticas da terra, voltam para dizer, espera aí, e onde é que a gente se localiza? E o nosso lugar como elemento central na temática? Bom, esse é, para dizer mais ou menos um pouco da reflexão sobre a temática agrária. Agora, o que isso tem a ver com a questão étnico-racial? Nós temos uma trajetória, hoje, para quem estava aqui hoje de manhã, não precisa repetir, o professor Edson já nos colocou os termos do debate, mas uma das questões, um dos grandes ganhos na Constituição de 88 foi justamente os parlamentares, num piscar, numa cochilada da bancada ruralista e do setor mais conservador, conseguiram aprovar os direitos territoriais das comunidades e povos quilombolas, o artigo 68 dos dispositivos constitucionais transitórios. Está lá como um direito originário dos povos descendentes de escravos afro-brasileiros. Agora, o decreto 6050 de 2007, que definiu o que são as comunidades tradicionais, dos quais os quilombolas estão incluídos, muito claramente colocou a definição de que território é o lugar de vida. É o lugar, por isso chama comunidades tradicionais da tradição. E os termos estão lá assim, ó. São aquelas comunidades que se reconhecem, eu volto à questão do auto-reconhecimento depois, que se reconhecem, e
usam os territórios para sua vida e reprodução ou produção cultural, social, religiosa, ancestral e econômica. Ou seja, o econômico está 1, 2, 3, 4, é o quinto elemento. Tá? Essa é a noção fundamental da luta quilombola pelo reconhecimento dos seus direitos tradicionais. O espaço aonde eles vivem, trabalham, convivem, portanto, tem uma produção cultural, social, religiosa e ancestral. Por outro lado, a mesma Constituição de 88 fez uma outra coisa em relação àquelas que não são, aqueles povos do campo que não são as comunidades consideradas como comunidades tradicionais, camponeses, agricultores familiares, e todos aqueles grupos sociais surgentes ou ressurgentes, que aí não é esse artigo da Constituição, mas é os artigos 184 e 186 da Constituição, que trata sobre a reforma agrária. E aí, essa é a distinção que eu gostaria de fazer. A Constituição é muito clara: toda aquela terra que não cumpre a sua função social deve ser desapropriada para fins de reforma agrária. Mas o problema é de que essa terra, diferente do território, que é a produção social, cultural, religiosa, ancestral, essa terra, para cumprir a sua função social, ela deve ter um uso racional e adequado. A Lei 8.629 de 93, ou seja, 5 anos depois da Constituição, que regulamentou esses artigos 184, 185 e 186 da Constituição Federal, definiu como uso racional e adequado apenas o critério econômico. Ou seja, é definida como uma terra que é usada de forma racional e adequada aquela que cumpre dois critérios, ou 2 índices, chamados os índices de produtividade, o GUT e o GE, grau de utilização das terras e grau de eficiência na exploração. Portanto, todas as outras dimensões da função social lá colocada no artigo 186, que é respeito ao meio ambiente, respeito aos trabalhadores, uso racional e adequado e respeito à população no seu entorno, se reduziu à sua dimensão econômica. O que eu estou tentando dizer com tudo isso? Que na trajetória legal constitucional, nos embates históricos sociais dos últimos 20 e poucos anos, nós temos uma noção de terra que é meio de produção, ou se quiserem, fator de produção, portanto reduzido a um economicismo vulgar. E a noção de território como um lugar, uma terra, porque não existe território sem terra, mas que é um espaço de vida, portanto um lugar de identidade e de tradição. E isso faz essa oposição histórico-político-conceitual, nossa senhora, inventei agora, mas é mais ou menos por aí. Essa distinção conceitual, histórica e política faz com que nós tenhamos no Brasil 2 trajetórias e sujeitos políticos, sociais completamente distintos. Então, quando por que eu sou relator do direito à terra, território e alimentação? Porque quem luta pela terra é um grupo social ou alguns grupos sociais: os camponeses, os agricultores familiares, os trabalhadores sem terra, os acampados, as famílias. Vou achar pelo menos uns 10 denominações, mas é esse pessoal, são sem terra. Quem é que faz a luta pelos direitos territoriais? Os quilombolas, os indígenas, os ribeirinhos, as quebradeiras de coco, quem mais? Os geraizeiros, os faxinalenses, alguns vocês nem ouviram falar, né? Ou seja, uma distinção político-conceitual faz também uma distinção social e política entre quem são os sujeitos da luta pela terra ou pelo território. Isso tem provocado, não só, isso que eu estou tentando dizer, não só uma diferença conceitual, mas dificuldades, inclusive,
na relação entre esses movimentos, porque uns lutam a partir do autorreconhecimento e da tradição pelo direito territorial e outros lutam simplesmente pela terra como meio de produção. Ou pelo menos essa é a visão que nos é imposta a partir dos embates constitucionais e a partir da trajetória histórica brasileira recente. Por que nos é imposta? Porque, bom, os meus 20 minutos já se foram, porque no embate da Constituição de 88, a noção de terra produtiva foi colocada lá como uma trava para não realizar a reforma agrária a partir da Constituição de 88. Então, o que aconteceu de 88 até hoje é que só se desapropria na luta pela terra, no direito à terra e ao território, aquelas áreas que são economicamente improdutivas, ou seja, que não tem bois passeando em número suficiente ou pés de soja em número suficiente para dizer que é produtiva. Todas as outras lutas, elas passam, e aí voltaria ao que disse o Edson pela manhã, um tema central, e essa é uma conquista de cidadania nesse país, a noção do autorreconhecimento. Eu e o meu grupo social diz quem eu sou. Portanto, e aí, pela trajetória de novo histórica brasileira, portanto, e aí é muito significativo que o antigo PFL, hoje DEM, entra no Supremo Tribunal Federal com uma ação direta de inconstitucionalidade contra esse decreto dos quilombolas, dizendo que eles não têm autoridade para dizer se eles são ou não quilombolas. Esse é um dos argumentos pelos quais o decreto é contestado, que ele não é constitucional, porque quem é esse povo aí para dizer o que eles são? A justiça, o Estado, ou seja lá, quem é que tem o direito de dizer quem eles são, ou melhor, se eles são ou não quilombolas, né? Então, um dos grandes elementos do embate é justamente o direito de ser e de existir. Portanto, eu sou quilombola, ou eu não sou quilombola, eu sou camponês, ou eu não sou camponês, tá? Esse é um dos grandes ganhos e embates políticos e sociais no momento. Para fechar, eu prometo ser breve, junto com a dimensão... Bom, você diz, mas o que isso tem a ver? Na verdade, o que eu tentei dizer no começo é o seguinte, toda essa reflexão, eu só consegui entendê-la depois de alguns anos na trajetória, na luta pela... Não sei quantos, mas é a minha idade, e eu já estou ficando velho, já começou a esquecer meu aniversário. Então, a ideia é o seguinte, nós... pessoalmente agora, sulistas, acompanhando a luta pela terra dos camponeses, dos trabalhadores rurais sem terra, nós fomos num processo de construção dessa noção da terra como fator de produção, mas é no convívio, no acompanhamento das lutas quilombolas, portanto uma dimensão ética racial fundamental, que eu não vou voltar ao que o Edson disse pela manhã, quem eu sou, sem um lugar. Já dizia o velho Drummond, ninguém é universal longe do seu quintal. Ou a gente conhece o quintal, ou a gente jamais será universal. Portanto, uma das questões chaves para que a gente possa ser universal é que a gente saiba aonde nós nos colocamos. Não qual é o nosso lugar, né? Porque essa expressão é muito ruim em português, mas no sentido positivo de que aonde nós nos colocamos como autorreconhecimento. E aí é fundamental o que disse a Márcia e uma pesquisadora, uma geógrafa norte-americana, de que é fundamental romper com a noção de lugar como se fosse um lugar, um espaço hermeticamente fechado. Porque a gente pensa assim, bom, o universal é assim, eu sou um cidadão do mundo, aberto, viajo, conheço, interajo, mas o lugar é cercado, é fechado, é política e socialmente ou culturalmente conservador. Na verdade, essa é uma visão equivocada de lugar e de tradição, porque é preciso pensar também os lugares como espaços da tradição, mas não como aqueles valores congelados no passado. A tradição não é isso. A tradição é aqueles valores que são cotidianamente revistos e revisitados e que nos permitem justamente
Construir uma identidade cotidiana, portanto, nos leva ao autorreconhecimento. Essa é a noção chave do ser quilombola e das lutas por território no Brasil. Bom, portanto, é preciso agora, do ponto de vista, para fechar realmente, do ponto de vista teórico, que a gente repense a terra não como o lugar e o meio de produção, mas como um espaço de vida. Aí vai dizer o indígena, lugar de vida não. Para nós, terra é parte constitutiva da identidade sociocultural. Ou a gente incorpora essas noções, não só meio de produção, não só lugar de vida, mas espaço de identidade sociocultural, ou nós não entendemos as lutas pela terra dos camponeses, dos agricultores familiares, dos quilombolas e dos indígenas. Obrigado.